Boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de webinars ADC à Conversa Com. Desta vez estão connosco 3 finalistas portugueses da edição 2024 dos Prémios Regiostar, que vêm debater o impacto dos prémios dos fundos europeus na exposição dos seus projetos. Estes prémios são organizados anualmente desde 2008 pela Direção-Geral de Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, com o objetivo de reconhecer projetos de excelência financiados pelos fundos da política de coesão. Por considerar que esta é uma boa iniciativa, decidimos lançar em Portugal a edição portuguesa dos prémios de fundos no âmbito das candidaturas ao Portugal 2020 e Portugal 2030 no final do ano passado. Assim encontra-se a decorrer a primeira edição portuguesa dos prémios dos fundos europeus, uma competição que pretende premiar projetos apoiados pelo Portugal 2020 ou pelo Portugal 2030, quer para demonstrar o impacto de projetos apoiados por fundos europeus no desenvolvimento social, económico e ambiental nos territórios onde são implementados, evidenciando a importância do apoio europeu, quer para inspirar empresas e instituições a desenvolverem projetos mais alinhados com as prioridades europeias, de formas cada vez mais inovadoras e impactantes. Esta edição nacional dos Prémios dos Fundos Europeus está a decorrer, podendo ser apresentadas candidaturas até 14 de março. E por isso consideramos que esta era a altura certa para falarmos sobre a participação nestes prémios e quais os benefícios que daí podem advir aos próprios projetos. Para quem quiser saber mais sobre esta iniciativa e candidatar o seu projeto a esta primeira edição portuguesa, basta consultarem o website www.premiosdosfundoseuropeus.pt e candidatar o seu projeto num formulário simples e rápido. Para já, vamos conhecer a experiência de cada um dos 3 finalistas portugueses da competição europeia do ano passado, as suas motivações, o processo de candidatura e que benefícios daí retiraram para as suas atividades. Para isso, contamos com a presença de Carlos Videira, representante do projeto Human Power Hub, o Centro de Inovação Social de Braga, focado na aceleração e incubação de projetos empresariais com impacto social, integrado na empresa municipal Braga Habit, e é um projeto do POIS. Jorge Carneiro, responsável pelo Núcleo de Investigação e Desenvolvimento da Grestel e representante do projeto Ecogres, Cerâmica Ecológica, um projeto empresarial vocacionado para a produção de produtos cerâmicos e ecológicos como resultado de investigação e desenvolvimento tecnológico contínuo em simbioses industriais, sendo uma candidatura ao Compete. E Vera Lopes, representante do projeto Realiza-te, que visa promover o sucesso escolar, a equidade social, o emprego e a igualdade de oportunidades nos jovens da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, sendo por isso um projeto candidato ao programa Centro. Eu sou Cláudia Joaquim, presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e acompanhada pela Elizabeth Quintas, vogal da agência, vamos moderar esta conversa, à qual vamos dar agora início, agradecendo desde já a disponibilidade dos nossos convidados para estarem connosco aqui hoje. Começaria talvez por Carlos Videira, e antes de começarmos a falar da experiência dos prémios, pedia-lhe que nos explicasse brevemente no que consiste o projeto Realiza-te, uma jornada colaborativa que foi finalista na categoria Uma Europa Social Inclusiva dos Prémios Regiostar 2024. O que é que vos levou a candidatarem-se a este prémio? Qual foi a motivação? Sim, a nossa categoria era uma Europa mais próxima dos cidadãos, que era do projeto Human Power Up. E para nós, em primeiro lugar, explicar um bocadinho o que é o nosso Centro de Inovação Social e aquilo que faz é, no fundo, tentar encontrar respostas para os problemas e para os desafios sociais que nós encontramos no nosso município, encontrando essas mesmas soluções dentro daquilo que é a teoria da hélice quádrupla, ou seja, preconizando aquilo que é o envolvimento dos cidadãos
e das organizações sociais, do setor público, das autarquias, das empresas municipais, das empresas, nas suas políticas de responsabilidade social corporativa e também do mundo académico, nomeadamente das instituições ligadas ao conhecimento. E, portanto, desde a sua criação, em fevereiro de 2020, nós temos procurado vir a paulatinamente capacitar estas organizações todas para a temática da inovação social, promovendo a aceleração de ideias de negócio que tenham este impacto social positivo dentro da perspectiva de cada uma destas entidades que estão no nosso ecossistema. Nós começamos por trabalhar muito com o financiamento do Portugal Inovação Social, com a medida Parcerias para o Impacto, as organizações sociais, tirá-las daquelas respostas mais assistencialistas para respostas mais inovadoras, que ao mesmo tempo que geravam um impacto social positivo, também ajudavam a garantir a sua própria sustentabilidade financeira e económica. Depois, tornamos-nos numa política pública a partir do momento em que o Human Power Hub foi integrado na estrutura da Braga Habit e, portanto, começou também a constar daquilo que era a política pública do desenvolvimento social do município e depois começamos a trabalhar a lógica das empresas, a promoção das políticas de responsabilidade social corporativa, o apoio das empresas a estes projetos de inovação social, seja através da canalização de investimento de impacto ou de mentorias empresariais para estes projetos e, mais recentemente, com a Academia, a definição de agendas de investigação nesta área, utilizando o Human Power Hub e os projetos apoiados pelo Human Power Hub como casos de estudo. A motivação para nos candidatarmos a este prémio é porque o próprio Human Power Hub tem na sua gênese a participação numa rede europeia. Ou seja, foi através de o município de Braga, desde há muito, que participa ativamente em redes europeias, nomeadamente da Eurocities e também dos programas Urbact, que cada uma das redes que existe no programa Urbact está relacionada com um determinado tema. Houve uma rede Urbact desenvolvida entre 2015 e 2018 que foi o Boostino, Boosting Social Innovation. E Braga foi uma das 9 cidades que fez parte desta rede, juntamente com cidades como Paris, Milão, Turim, Barcelona e, portanto, em cada uma destas redes em que os municípios trocam experiências tem que sair um Integrated Action Plan e o nosso Integrated Action Plan era a criação de um centro de inovação social em Braga que promovesse a aceleração, incubação e capacitação para a inovação social. Tivemos depois a oportunidade de ter em Portugal a surgir a estrutura de missão do Portugal Inovação Social e nos candidatarmos a esse financiamento e, portanto, findo aquele ciclo em que nós trabalhámos as 4 hélices da inovação social, nós entendíamos que fazia sentido esta candidatura aos Prémios Regios Stars, precisamente também para mostrar não só aquilo que nós tínhamos feito durante aquele período, mas, acima de tudo, para enaltecer o facto daquela ter sido uma ideia que surgiu também, de certa forma, de um financiamento europeu, porque as próprias redes Urbact têm este financiamento e, portanto, decidimos-nos candidatar porque achávamos que fazia sentido no final deste ciclo inicial de atividade do Human Power Hub, mostrar à Europa um bocadinho daquilo que já tínhamos ido lá buscar, como é que implementamos no nosso Conselho. Muito obrigada. E se calhar agora, passando do Human Power Hub para o Realiza-te, uma jornada colaborativa, pedia à Vera Lopes para apresentar o projeto de forma sintética e dar-nos um bocadinho, partilhar connosco a sensação que foi ser finalista. Imagino que seja um momento feliz, não é? Ter chegado ao conhecimento que era finalista de projetos, enfim, de prémios de projetos europeus. E o que é que sentiram e quais é que foram os benefícios concretos que sentiram que daí decorreram de ser finalista destes prémios? Vera. Olá, boa tarde. Efetivamente, o projeto Realiza-te surge de um desafio que nos foi colocado ao nível da nossa autoridade de gestão do Centro 2020, em que Portugal, no nível do Portugal 2020, tinha contratualizado com a União Europeia a meta de baixar o abandono escolar precoce, que efetivamente estavam em níveis acima da média europeia, e efetivamente o direito à educação e o direito a ter as oportunidades sociais para cumprir efetivamente o direito a uma educação de qualidade é algo que qualquer sociedade tem que primar.
E o desafio foi colocado a uma entidade, que é uma comunidade intermunicipal, que é uma associação de 19 municípios da região centro. A nossa comunidade intermunicipal é composta por todos os municípios do distrito de Coimbra, e ainda abrangemos o município da Mialhada, que pertence a Aveiro, ao distrito de Aveiro, e ainda o município de Mortágua, que pertence a Viseu. Portanto, temos um território bastante variado e muito rico. E, essencialmente, o nosso grande desafio foi como é que nós vamos trabalhar com todos estes parceiros, como é que nós vamos prevenir, como é que nós vamos intervir e como é que nós vamos arranjar medidas de compensação para os alunos, para as crianças e os jovens que efetivamente já estão em risco de abandono. Este foi o nosso grande desafio. Esta primeira fase deste projeto decorreu entre 2017 e 2020 e os resultados relativamente à parte do impacto no que diz respeito ao abandono escolar surgem mais tarde, porque estes dados são-nos dados pelo próprio Ministério da Educação. E então percebemos que não só tínhamos reduzido o abandono escolar na nossa região abaixo para os 10%, como ainda tínhamos sido das regiões com os níveis mais baixos a nível nacional. E então, em conversa com a nossa rede de educação, resolvemos efetivamente candidatar este trabalho em rede, e é uma jornada verdadeiramente colaborativa, porque nós envolvemos a comunidade intermunicipal, as câmaras municipais, os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, as associações de pais, outros stakeholders a nível da educação, inclusivamente unidades a nível do Ministério da Educação, que também nos ajudaram a desenvolver algumas das ações, e candidatámos a RegioStars, e quando veio a notícia que efetivamente tínhamos sido aprovados na categoria Uma Europa Mais Social, inclusive ficámos muito felizes, porque a própria aprovação para nós é efetivamente algo que nos deixa muito orgulhosos, de termos a oportunidade de levar e apresentar a outros países e a outros contextos que em Portugal, na área da educação e de uma forma colaborativa, conseguimos atingir os resultados a que nos propomos. E eu, se calhar, vou aproveitar este momento só para vos mostrar um pequeno vídeo que nós fizemos no âmbito do Realiza-te, para também ouvirem de quem efetivamente era o nosso público-alvo. Claro que sim. Vamos ver. Se pudermos mostrar. Sim. 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 Muito. Jogar com os meus amigos. Professora, Os colegas. porque convivemos com os nossos colegas. As professoras que cuidam bem de nós. Eu gosto de agricultura, gosto de muitas coisas assim de estudo meio. Matemática, estudo meio. Português. Estudo meio. Matemática. Matemática. Estudo meio. Matemática. Estudo meio. Tudo meio. De animais e plantas. Os planetas e as rochas. Português. É difícil, temos que escrever textos, temos que fazer várias coisas e é chato de vez em quando. Português. Matemática. Matemática. Menos, a que eu gosto menos é de português. igual português. Português. Porque temos de ler muito. E temos muitos erros. Eu fazia o spa. Eu Eu acho. ponho a escorregar e embalanço na caixa da areia. A ver mais dias sem haver escola. É um bocadinho, sim. Investigadora. Youtuber.
É por isso que eu quero, é por isso que eu quero ser youtuber, porque eu sei a mexer nas câmaras. Bombeiro. Porque gosto de ajudar as pessoas. Dentista. Para se ganhar muito dinheiro. Detetive. Porque eu quero descobrir coisas. Eu gostava de ser professora. Eu gostava de ser youtuber. Arquiteto. Eu queria desenhar casas para o meu pai construir. Eu dizia que para ele não desistir, que ia ser preciso para o futuro e que também é divertido. Porque é assim como é que se segue na vida. Para depois, para o nosso futuro, porque é essencial. Porque a escola serve para aprendermos. Eu acho que não deviam desistir da escola, porque a escola sempre foi boa para nós. Para não desistirem, nunca deves desistir de nada. Porque podes aprender coisas Que vão ser pedidas para o longo da vida. sim, e que se algum dia tiverem filhos podem ensinar aos filhos. Não desistir porque a escola é fixe. Olha, Afonso, obrigado. Acho que Não tem de quê. O prazer é todo meu. não vou cortar. Muito obrigada, muito feliz o vídeo. Agora com a vitória da matemática dos youtubers e o de não desistir. E o desafio do português. Exatamente. Podemos prosseguir para o próximo projeto. O Jorge Caneiro vai-nos aqui apresentar o projeto Ecogrés, que foi finalista na categoria Uma Europa Verde. E, enfim, há tantas questões que lhe podemos colocar, mas se calhar, para além de apresentar o projeto, para que todos os ouvintes e telespectadores consigam conhecer o projeto, também saber um bocadinho das diversas etapas que percorreu até chegar à categoria, à classificação de finalista. Dizer-nos como é que foi, enfim, o que é que sentiu. Imagino que também tenham sentido uma grande felicidade com esta conquista, porque é logo uma conquista, não é? Mas saber, sobretudo, da vossa perspectiva, valeu a pena, não valeu a pena e em que é que valeu a pena? Já agradecer o convite. Pôr em contexto o que é o projeto Ecogrés. Portanto, o projeto Ecogrés faz parte de um grupo, ou empresa neste momento, que é a Ecogrés, faz parte de um grupo que é o Costa Nova Indústria. Nós produzimos peças cerâmicas, portanto, em grés. E o projeto Ecogrés nasceu de um projeto de copromoção, que foi iniciado em 2016, 2017. A cerâmica tem dois grandes problemas. Um deles é as emissões de CO2, resultado da cozedura das suas peças. Portanto, todas as peças cerâmicas são cozidas a 1170 graus, portanto, há um consumo muito intenso de gás natural, que é a energia neste momento disponível. E depois temos o problema das matérias-primas virgens. Portanto, nós estamos a falar de matérias-primas que são extraídas do solo, estamos a falar de barreiros, explorações a céu aberto, que causam um conjunto muito grande de problemas, quer a nível das comunidades, quer também a nível da escassez de recursos. E o foco desse projeto Ecogrés foi tentarmos desenvolver uma pasta em que conseguíssemos meter 90% ou uma porcentagem superior a 90% de subprodutos e resíduos próprios, numa primeira fase, validando assim o projeto, e numa segunda fase de resíduos de indústrias não cerâmicas. Aqui o desafio é muito superior, porque estamos a falar de materiais que não fazem parte daquilo que é a receita para um produto cerâmico. Tivemos sucesso, conseguiu-se fazer ali umas parcerias com indústrias. Nós tivemos que ir buscar os resíduos a indústrias. Naquele tempo ainda não havia muita abertura para esta problemática de economia circular, sustentabilidade. Fizemos os testes, conseguimos um produto que funcionou melhor do que estávamos à espera, porque para além de incorporar o resíduo, deu-lhe um nível de design que nós podemos ter a vantagem, e aqui podemos ver isso. Nós temos aqui uma peça que não tem vidrado. Nós, ao removermos este vidrado, para além de estarmos a não consumir matéria-prima virgem, também estamos a reduzir a pegada de carbono, neste caso, na componente que vem da matéria-prima. Porque o vidrado, dentro das matérias-primas, é o que necessita ou que produz mais CO2. Portanto,
tivemos este produto que acabou por ser um sucesso também a nível de vendas, e é sempre importante. O nosso cliente gostou do que via, queria mais, procurou, quer um produto mais sustentável, e isso levou a que as nossas, na altura tínhamos 3 unidades de produção, fossem levadas ao limite. Portanto, nós precisamos de passar para outro patamar. Daí surge o projeto Ecogrês, a indústria cerâmica mais sustentável, focado na criação de uma unidade fabril para produzir estas pastas de raiz, mas também quisemos incorporar nessa unidade industrial todo o conhecimento que nós tínhamos feito com outros projetos, desde recuperação de água, com dimensionamento de hectare, dimensionamento das linhas de água residuais, equipamentos mais eficientes. Conseguimos eliminar lubrificantes de origem do petróleo, portanto acabou por ser uma indústria que na sua concepção acabou por ser mais verde, alicerçada num produto que está assente na economia circular, portanto menos matérias-primas virgens, e na essência deste projeto até o próprio edifício. O edifício não foi construído em solo virgem, portanto nós pegamos numa indústria que na altura tinha falido, utilizamos a estrutura do edifício, recuperámos-la, expandimos para os lados, mas se entrarem hoje na nossa unidade, e nós fazemos visitas regularmente, é possível ver a traça antiga do edifício. Os solos foram todos descontaminados, carvão metalomecânico. Portanto, quando entramos dentro da Ecogrês já temos a filosofia que foi criada com base neste produto e agora está lá cristalizada e que continuou. Portanto, à data de hoje já recebemos resíduos de mais de 10 empresas de diferentes setores, metalomecânica, fundição, corte de pedra, e já testamos mais de 20 resíduos. Alguns deles já deram resultados muito interessantes. Agora falta o salto para a industrialização, que é sempre complicado. A nível do impacto que teve, para já, foi uma alegria enorme recebermos a mensagem ou o e-mail que tínhamos sido selecionados como finalistas, porque já foi uma grande alegria, um orgulho, porque também fomos desafiados pelo Compete para participar, e isso aí também já nos tinha dado esse sentimento. Mas as etapas não foram desafiantes, mas também sentimos muito apoio. Ainda agora estava aqui a falar com o colega que a apresentação do projeto ao júri consistia num pecha à cuxa. Estamos a falar de 20 slides, 20 segundos por slide. Estamos a falar de 6 minutos e 40 para passar toda a informação do projeto, contando a gênese, a problemática, o que foi conseguido em 6 minutos e 40 é muito complicado, tendo em conta que nós não temos controle nos slides. Mas aí a Comissão Europeia deu-nos um workshop excelente. O workshop em si foi algo muito, muito interessante. Nós aprendemos muito. A pessoa que o deu tinha muito conhecimento e passou de forma muito simples esse conhecimento para nós. Portanto, aí tivemos grande apoio e depois lá tivemos sempre muito, muito acompanhamento. E foi muito interessante. As etapas desafiantes, mas nós pelo menos não nos sentimos desamparados. A nível do que nós vimos, nós temos empresas que agora contactam-nos, ou a ver aquilo que nós vemos com mais facilidade que este conhecimento nos trouxe foi visibilidade. Nós temos empresas que agora trazem-nos os resíduos. Há 5 anos ou 3 nós íamos buscá-los, agora eles contactam-nos, eles vêm visitar-nos, eles trazem os resíduos para nós testarmos. Portanto, isso foi um dos grandes ganhos, para além, obviamente, do reconhecimento e do prestígio que traz de termos sido finalistas Portanto, teve um efeito de publicidade, no fundo. Acabou Faz por uma ser comunicação gratuita, por assim sim, dizer. sim, e dá visibilidade. As pessoas começam a saber, porque nós, Vagos, não é propriamente uma zona central, portanto, nós estamos ali um bocado à parte. Isto aqui acaba por dar visibilidade ao trabalho que nós temos desenvolvido. Obviamente que nós temos, desta parte sabemos que o trabalho tem qualidade, mas muitas vezes, é como se estivermos a nadar, temos que ter alguém que nos diga, olha, estás na boa direção, ou já nadaste isto. E acaba por ser este o efeito que o Compete nos teve e que este projeto também nos teve. Portanto, de alguém nos dizer, ok, vocês estão num bom caminho.
Jorge partilhou um bocadinho aquilo que aconteceu depois de terem recebido o e-mail. Receberam um e-mail a dizer que eram finalistas e, portanto, a partir daí começaram a treinar para ir à final mesmo, não é? Um bocadinho na lógica do Festival da Canção, chegaram à final. Também temos interesse, e sei quem assiste lá cá. É um problema geracional, há pouco referi-me aos telespectadores, não são telespectadores, mas enfim, a quem assiste, não é? A quem assiste, a quem está a assistir, penso que também interessa perceber o que é que acontece, se é muito difícil, se é muito moroso, se é muito complexo apresentar a candidatura. E talvez pedisse ao Carlos para nos dar um bocadinho ideia de foi muito difícil, preencheram muitos documentos. Não, efetivamente não posso dizer que se trata de um processo complexo. Há um formulário e há um conjunto de guidelines que nos são dadas e que nós, a partir daí, temos que procurar, com a concisão que nos é pedida, porque efetivamente há um número limite de caracteres para cada uma das vertentes que eles pretendem avaliar, introduzir o máximo de informação relevante. E, portanto, eu salto se calhar para a fase final, que foi, nós fomos fazer a apresentação, depois tivemos a sessão de perguntas e respostas, a apresentação era pública, eu fui o último a apresentar e, portanto, ainda consegui ver os colegas, a sessão de apresentação de questões ao júri já não era pública e, por aquilo que eu percebi, foi bastante diferente em função do júri que estava a comandar essas mesmas sessões, mas no final, depois de sabermos o resultado, acabamos por ter aquela curiosidade natural de perguntar aquilo que tinha estado mais em causa na decisão final. E, efetivamente, aquilo que nós sentimos é que, efetivamente, eles pretendem, sempre que consigamos introduzir naquela informação que é solicitada, o maior número de dados disponíveis. Coisa que, efetivamente, nós procuramos fazer, ou seja, traduzir aquilo que tinha sido a nossa candidatura, os indicadores que nós tínhamos colocado em números concretos, mas que, efetivamente, ainda não estava no grau de maturação que nós, efetivamente, queríamos. Aliás, nós éramos uma candidatura ao Portugal Inovação Social, naquilo a que foi os primeiros avisos que existiram na altura para as parcerias das medidas para o impacto. Nós, neste momento, já temos uma candidatura aprovada novamente do Portugal Inovação Social para o 2030, para uma medida diferente, que é os Centros de Empreendedorismo de Impacto, no qual o Women Power Hub está inserido e, efetivamente, agora uma das condições, efetivamente, para termos essa candidatura aprovada era termos um modelo de gestão de impacto, ou seja, criarmos a figura do gestor de impacto na nossa estrutura e produzimos relatórios anuais de impacto que nós também procuramos contratualizar com a Universidade do Minho, em primeiro lugar a definição de uma metodologia para o efeito e depois a produção desses mesmos relatórios. E acredito que esse trabalho que agora é exigido logo na candidatura e na execução dos projetos para depois recebermos o devido reembolso das despesas de financiamento aprovado, também acredito que no futuro nos venha a ajudar a trazer esses dados que são fundamentais para instruir uma candidatura com sucesso a um programa como o Regiostars ou como outros semelhantes que também existem. Ou seja, se voltasse a concorrer, agora ganhava, porque já tinha toda a informação necessária. Acho que sim. Acho que sim. E a Vera, pareceu-vos que foi uma mais-valia terem concorrido em termos de publicidade? Foi difícil? Acharam difícil? Sentiram que era um esforço adicional que valeu a pena, não valeu a pena? Não chamaria um esforço adicional. Nós sentimos-nos muito apoiados pelo programa operacional do centro, desde o início, que sempre nos apoiaram a nível da divulgação, da promoção, do projeto. Mesmo em Bruxelas estiveram connosco. Acho que também tem que se passar esta mensagem que, para além das entidades que concorrem, nós sentimos o verdadeiro apoio dos programas operacionais que nos acompanham, porque também foram eles que apostaram em nós, não é? E isso é muito reconfortante. Para nós é uma mais-valia mostrar a nível local que o que é feito a nível local é considerado de qualidade e que é um reconhecimento a nível europeu. Às vezes pensamos que tudo o que vem de fora tem mais qualidade e não é verdade. E isto foi a oportunidade certa para mostrar que
intervenções que fizemos com crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social, seja por problemas de contexto, seja por problemas familiares, seja porque efetivamente tinham necessidades educativas especiais permanentes, que este trabalho que foi feito com o pessoal docente, não docente, pessoal técnico das câmaras municipais, com os organismos regionais de educação, e que efetivamente quando trabalhamos verdadeiramente em rede há resultados positivos, que é o que quando andamos a estudar dizemos sempre a nível da história da arte. Não, isto é o poder impactante das redes colaborativas, e desta vez conseguimos mostrar assim, olha, isto é verdade. Efetivamente, quando tentamos cumprir as recomendações que nos fazem, chegamos e temos um impacto verdadeiro, e mostrar isso a outras entidades que a nível nacional também fazem o mesmo trabalho do que nós. Acima de tudo é isso. Para além, mais do que o impacto que há para nós, é a possibilidade da sustentabilidade e da replicabilidade da intervenção que nós fazemos. No nosso caso, um impacto direto que é a história de vida destas crianças e jovens que vão ser a nossa sociedade. Portanto, não há nada mais gratificante do que isso. Aliás, como vimos no vídeo há Exatamente. pouco, não é? Nós, quando lançámos no final do ano de 2024 o Prémio dos Fundos Europeus em Portugal, tivemos um pouco esta perspectiva de por que não lançar um prémio em Portugal, onde temos a concorrer entre si projetos nacionais, ao Portugal 2020 ou ao Portugal 2030, também numa perspectiva de é um caminho eventualmente para os prémios Regiostar. Mas antes desse caminho para os prémios Regiostar, pode nos permitir dar a conhecer a nível nacional o que de bom se fez e teve apoio nacional, que por vezes pode ser mais difícil termos essa divulgação quando são candidaturas aos prémios Regiostar, e de facto estes exemplos que nos permitem depois pensar se calhar cada um destes projetos tem toda a potencialidade para se aplicar no território todo nacional e inspirar outras entidades e outras empresas. E é um pouco isto também gostaria de ouvir, gostaríamos de saber a vossa opinião, se este lançamento deste prémio dos fundos nacional, se consideram que pode ser importante para que outras entidades ou cada um de vós possa concorrer agora até 14 de março, não só porque permitirá avançar com uma candidatura, começar este trabalho de apresentar, de identificar como é que vamos fazer, mas depois que essa candidatura possa também servir a Portugal, ter aqui um conjunto de projetos de muita valia e que possam depois candidatar-se aos Regiostar. Portanto, gostaríamos de saber a vossa opinião sobre este prémio nacional e se consideram que pode ser mesmo importante a apresentação de candidaturas numa perspectiva de divulgação nacional e numa perspectiva de candidatura aos prémios Regiostar e, portanto, num segundo patamar. Posso começar? Sim, claro que sim. Eu acho que a criação deste prémio, quando nós soubemos que efetivamente na nossa entidade que o prémio tinha sido criado, ficámos muito satisfeitos, porque também é uma oportunidade de nos inspirarmos com o trabalho que está a ser feito em Portugal em diversos tipos de áreas, não é? Nós aqui nesta pequena conversa que tivemos aqui exploramos 3 áreas que são dispares, mas que efetivamente todas elas acabam por ter um impacto na nossa vida, quer a nível de trabalho, quer a nível pessoal. E acho que também para o público em geral, para quem não trabalha no contexto dos projetos financiados, há muito desconhecimento do que efetivamente é feito. Apesar de terem existido vários esforços a nível de comunicação do que é feito a nível dos programas financiados, porque também vimos esse esforço de divulgação, de tentar chegar ao nível local para as pessoas perceberem efetivamente qual é que é o impacto que os fundos europeus têm na nossa vida. Mas eu acho que, acima de tudo, o prémio é importante para, por um lado, permite a quem às vezes não concorre aos prémios europeus por questões associadas à língua, porque efetivamente a defesa
e a parte escrita é feita em inglês, portanto isso pode ser uma barreira. Há muitos projetos que existem a nível nacional, porque o corpo técnico pode não ter esta competência, e por outro lado permite quase criar uma carteira de boas práticas a nível nacional do que efetivamente todos andamos a produzir e a medir o impacto que teve no nosso território. Sim. Muito obrigado. Carlos? Sim. Em primeiro lugar, dizer uma coisa que acho que ainda não referimos aqui, é que apesar de nenhum de nós ter vencido o prémio na sua categoria, nós, nesta edição de 2024, nós, Portugal, fomos o país com mais projetos representados nos Regiostars. E, portanto, entre 25 projetos, um país pequeno como Portugal ter 3 é uma percentagem bastante significativa. E, portanto, e nós próprios, na Braga Habit e no Human Power Hub, entendíamos que era importante a candidatura a este tipo de prémios, no fundo, para trazer algum reconhecimento internacional, independente àquilo que eram as práticas e os projetos que tínhamos lançado. Sobretudo também pela gênese do Manpower Hub. Tinha sido a nossa participação naquela rede Urbact e às vezes há aquela sensação de que estas redes transnacionais servem um bocadinho para os dirigentes ou para os trabalhadores passearem para o estrangeiro e fazerem umas reuniões transnacionais, e aqui também era um bocadinho a prova de dizer, não, nós estamos nestas redes transnacionais, estamos a beber conhecimento, estamos a partilhar boas práticas, que implementamos no território, que contamos depois com financiamento, após candidaturas, mas em que esse mérito, que normalmente é avaliado a quando da candidatura, nós queremos que esse mérito também seja avaliado no final da execução da candidatura. E, de facto, de alguns reconhecimentos que tivemos, nós fomos reconhecidos como uma boa prática do Urbact, e também tivemos um dos nossos projetos, que é a Assembleia de Moradores, que no fundo é um laboratório de cidadãos, também foi premiado com um prémio das Nações Unidas, que é o United Nations Habitat Scroll of Honor Award. O Regiostars foi aquele que teve mais impacto, ou seja, eu julgo que há uma atenção particular da comunicação social a este prémio. Nós próprios demos umas conferências de imprensa improvisadas lá em Bruxelas, tivemos vários órgãos de comunicação a contactar-nos antes da fase final. E, efetivamente, isso foi importante, até porque estávamos numa fase de nos candidatarmos a um outro financiamento agora no âmbito do Portugal Inovação Social. Estávamos em fase de expansão, ou seja, também porque o aviso assim o orientava, nós deixamos neste momento de estar única e exclusivamente focados no município de Braga para estarmos focados em todo o território da Cimcava, daqueles 6 municípios. Tínhamos também a necessidade de ter um investidor social que, dada a natureza da Braga Habita enquanto empresa pública municipal, teria que ser um investidor social privado, e foi fundamental este reconhecimento também para motivar o nosso investidor social, que é a Fundação A Caixa e o Banco BPI, e, portanto, a felicidade que foi estes 2 momentos coincidirem fez com que, efetivamente, o número de parceiros aumentasse e aqueles que já estavam sinalizados como parceiros também estivessem muito mais motivados para isso. Naturalmente que eu acredito que se antes deste processo todo nós tivéssemos já uma candidatura a uns prémios europeus, a uns prémios de fundos europeus promovidos a nível nacional, eu acredito que teríamos ido ainda mais bem preparados e ainda com uma maior partilha entre eventuais projetos da nossa categoria com os quais também tivéssemos aprendido. E, portanto, eu julgo que nós neste momento vamos fazer um bocadinho o percurso inverso. Nós viemos deste percurso e agora vamos acompanhar esta iniciativa que é muito meritória, mas para outros projetos que estejam agora a começar, apenas dizer que o potencial é imenso e, portanto, agora têm mais um instrumento para se prepararem para um percurso que eu acho que, independentemente depois de se ganhar ou não se ganhar, como estávamos aqui a dizer, a experiência que nós tivemos em Bruxelas foi uma experiência efetivamente muito interessante. A formação foi excelente, a dinâmica com os outros projetos também foi muito boa, a atenção dada pelos parceiros, pela comunicação social também foi muito interessante, e foi uma aprendizagem que eu acho que deixa muitos frutos para o futuro. Muito obrigada. O essencial foi dito, só acrescento mais alguns pontos. Pelo menos na categoria onde a Graciela estava, estávamos a falar de 65, se não me engano, projetos que tinham sido
posta a concurso, portanto nós fomos selecionados de 65, também acho que foi o ano em que houve mais candidaturas, para que tenham uma noção também da dimensão. Muitos dos projetos que estavam a concurso, principalmente os finalistas, que nós temos depois o mapa da distribuição, eram multinacionais, portanto estamos a falar de cooperação entre diferentes países, portanto dimensões grandes, e no nosso caso éramos todos nacionais, portanto para que as pessoas não tenham receio de concorrer os prémios nacionais, vai ser uma excelente oportunidade, como já foi dito, para poderem testar, aprender, porque lá obviamente a questão da língua vai ser sempre uma barreira, mas bom aprender a fazer publicidade, digamos assim, a divulgar corretamente o seu projeto. E como foi dito aqui, é muito importante bater em certos pontos. Estamos a falar de um projeto, o RegioStars é um prémio no âmbito das regiões, portanto a União Europeia quer ver que o financiamento tem impacto não só naquela região, mas que pode ser transplantado para todas as regiões da Europa. E isso é muito importante, e, pelo menos na nossa categoria, foi um dos pontos que foi mais debatido, e o projeto que ganhou acabou, se calhar, por beneficiar mais disso, porque eles neste caso era uma ilha, era produção de biocombustíveis a partir de fontes renováveis, numa comunidade muito isolada. Portanto, uma ilha, estava ali, mas é um projeto que pode ser transposto para outras áreas. O mesmo acontece com o Ecogres. Portanto, eu acho que é uma boa oportunidade para saber fazer também, vender. Muitas vezes podemos ter receio de dizer os pontos fortes do nosso projeto, o nosso projeto é bom nisto, e às vezes temos esse receio, porque fanfarronice, algo desse género. Eu acho que aqui é importante percebermos e conseguirmos vender bem aquilo que foi feito, e o que foi feito com qualidade. E para sermos escolhidos entre dezenas de projetos a concurso a nível europeu, alguns deles com financiamentos muito elevados, com equipas, então não estamos a falar só de equipas pequenas, estamos a falar de diferentes universidades, com diferentes empresas. Portanto, é importante não termos receio e saber saber vender bem o projeto e os resultados que nós conseguimos obter. Esta vossa experiência acho que é muito importante, de facto, porque nos permite perceber exatamente as vantagens que concorrer trouxe, e neste caso particularmente serem finalistas. E o Jorge fez referência a uma questão que aliás fizeram todos, mas o Jorge referiu há pouco a questão das categorias. Quais são as categorias a concurso? E também no prémio dos fundos europeus em Portugal, nós definimos um conjunto de categorias: Portugal mais inteligente, Portugal mais verde, Portugal mais conectado, Portugal mais social, Portugal mais próximo dos cidadãos, muito em linha precisamente com aquelas que são as categorias também nos RegioStar, precisamente para permitir haver este enquadramento e este posicionamento relativamente às categorias. E depois também teremos a escolha do público. E, portanto, o público poderá, diante de todas as candidaturas, independentemente da categoria, de poder votar. E, portanto, é um pouco esta abordagem que nos parece que, naturalmente, num primeiro ano, e esperemos que depois, em anos futuros, possamos ter aqui um reforço deste prémio nacional. Uma questão só assim muito cirúrgica: qual era a dica que dariam a quem nos está a ouvir e que possa ter interesse em concorrer na elaboração de uma candidatura? Assim, uma dica. Como já foi aqui referido, apontar de forma muito analítica os resultados positivos, tentar demonstrar o impacto que o projeto teve com valores, se possível, e demonstrar que é um projeto que é replicável. Não é único desta região, pode ser replicado noutras regiões. Na nossa experiência, acho que foi isso que foi mais valorizado. Portanto, quantificar o impacto e demonstrar a sua replicabilidade.
Também aconselhava escolherem desde cedo qual é que é a história que querem contar, porque nos nossos projetos temos muitas histórias para contar, não é? E analisar os critérios da candidatura, de que efetivamente o que é que eles vão avaliar, e acima de tudo mostrar a componente humana que está associada aos outputs é muito importante. Sempre que tiverem imagens dos vossos projetos em qualquer uma das áreas, eu penso que isso foi muito valorizado, quer pelo público, pelo júri, quer pelo público em casa, quando fizeram a votação. Sim, eu só posso desenvolver aquilo que eles disseram. Eu acho que na fase da candidatura, na fase escrita, a medição do impacto, ou seja, eu tinha falado nos dados, mas é precisamente isto, é impacto, porque os dados não pode ser nós promovemos 30 iniciativas e envolvemos 100 pessoas. Não, no nosso caso tem que ser que aqueles projetos geraram um volume de negócios numa determinada ordem, empregaram determinadas pessoas, retiraram de uma situação de vulnerabilidade outras quantas e, portanto, isso sim é impacto, não é só chutar também números para lá para dentro. E depois, efetivamente, na fase da apresentação era precisamente o storytelling, ou seja, contar a história de como é que surgimos e para onde é que queremos ir e nesse queremos ir perceber-se que efetivamente aquilo não é um projeto nem do Norte, nem do Sul, nem do Centro, é um projeto que pode ser replicado não só no país como noutras regiões da Europa. E se depois desta explicação toda e de tudo aquilo que ouviram e até do vídeo, não é, que tiveram a oportunidade de ver, se ainda não estão convencidos, isto para quem nos ouve, para quem nos vê, se ainda não estão convencidos a concorrer aos nossos prémios, não é, ao prémio dos Fundos Europeus Nacional, então pense melhor. Pense melhor, convença-se, acelere e até 14 de março, pense neste prazo, faça tudo para apresentar uma candidatura, se enquadra nos critérios, se tem uma boa história para contar, se tem bons resultados para apresentar, apresente uma candidatura. Apresente porque é um ato de generosidade, permite a replicação dos projetos e apresente porque com a notoriedade que vai ganhar há uma mais-valia direta sobre o projeto, sobre qualquer tipo de projeto. A comunicação, a publicidade tem deste efeito, não é? Acaba por ampliar os benefícios positivos de todos os pontos de vista dos projetos que custam tanto a implementar e, portanto, é sempre uma mais-valia concorrer aos prémios, mesmo que não se ganhe aqui, como os nossos finalistas bem demonstraram. Passo, Cláudia, para o encerramento. Para agradecer mais uma vez a vossa presença e esta partilha tão importante e reiterando a candidatura aos prémios dos fundos que está a decorrer até 14 de março e no fundo para que pensemos em tornar cada projeto candidato ao Portugal 2020 ou ao Portugal 2030 numa estrela europeia. Agradeço mais uma vez a todos, muito obrigado e encontramos-nos no próximo webinar daqui a um mês aproximadamente. Muito obrigada. Obrigada.